máxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Compor essa canção pra confortar meu coração apaixonado, pois sem você não sou feliz, mas foi assim que você quis. Meu coração ainda está apaixonado. Rádio Popular, agora são 17h57, 17h57. Uma ótima noite para mim, para você, para todos nós. A você que nos ouve no bairro de Central Carapina, a você do bairro de Jardim Carapina, a você do bairro de Carapina Grande, a todos os nossos ouvintes do bairro de Fátima, Rosário de Fátima, André Carlone, Carapina Grande, a você de Jardim Tropical, a todos que nos ouvem em Jardim Limoeiro. Quero cumprimentar também as comunidades de Balneário de Carapebus, a você de Cidade Continental, dos setores América, África, Europa, Oceania e Ásia, a todos os nossos ouvintes de Novo Horizonte, a todos que nos ouvem exatamente em São Diogo, a você de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeiras e Chico City, a todos que nos ouvem no bairro de Vista do Mestre, a você que está nos ouvindo neste momento, exatamente lá no bairro de Maria Nilbe, a você que está em Vista da Serra 1, em Vista da Serra 2, a todos os nossos ouvintes do bairro de Planalto Serrano, do Bloco A, Bloco B, Bloco C, a você de Campinho da Serra 1, a você de Campinho da Serra 2, a todos os nossos ouvintes também do bairro de São Domingos e também, com certeza, aos nossos amigos ouvintes do bairro Palmeiras e também a você de Jardim Bela Vista, que nos ouve aí próximo ao supermercado Barcelos. Quero desde já dar uma boa noite especial ao meu amigo Tiago, a meu amigo Reginaldo, a meu amigo Hudson, a todos que nos ouvem aí próximo da TFC Autopeça em Novo Horizonte, a vocês também que está aí próximo da HM Papelaria. Um abraço aí à minha amiga Aparecida. Que Deus possa sempre te confortar, que Deus possa sempre te alimentar com força, com coragem, com determinação, sempre com pensamento positivo para o bem, sempre procurando a Deus o perdão, sempre pedindo a Deus força e coragem para você vencer todas as dificuldades que você tenha na vida. Quero mandar um abraço também para nossos amigos, né, aí da Rosa Papelaria, a Rosa também, que Deus possa estar na sua causa, que Deus possa estar abençoando aí exatamente o seu estado de saúde, porque se você crê e se você tiver fé, Jesus é capaz de curar todas as nossas enfermidades. Agora na Serra são 17h50, opa, pulou aqui que eu nem vi. Agora na Serra são 18 horas, né? Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Orli, ok? Ele que é da Praia de Carapebus, está nos honrando mais uma vez com a sua presença. Esse que é o responsável hoje para trazer aquela palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Se você tem fé e se você crê, acredite numa coisa, na pior situação da sua vida, Deus está do seu lado. Se você cresce, e se você crê, e se você tiver fé, você pode estar nos melhores momentos da sua vida. Deus está com você. Porque Deus é o único que não nos abandona em circunstância nenhuma, seja na alegria ou na tristeza.
seja na doença ou na saúde, seja na riqueza ou na pobreza, seja de qualquer forma, Deus é Deus. E Ele nos ama de igualdade, independente se eu sou preto, se eu sou branco, independente se eu sou pobre ou se eu sou rico, independente se eu sei falar bonito ou se eu sei falar feio. Deus me ama e também te ama. Porque Deus, Ele tem um propósito em cada vida de cada um de nós. É nos resgatar, é nos tirar exatamente daquilo que está incomodando a Ele. Porque Deus não gosta de nada que fazemos errado. Deus não gosta da mentira, Deus não gosta da falsidade, Deus não gosta da fofoca, Deus não gosta de nada que desagrada o seu coração. Ele permite que nós talvez fazemos essas práticas, mas sempre está pronto para nos corrigir como um pai corrige os seus filhos. Agora na Serra são 18h01, estamos já dentro da nosso sagrado programa, vamos à oração do Pai, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de tudo que Ele nos proporcionou desde o amanhecer, que Ele permitiu que eu pudesse abrir os olhos e agradecer por mais um dia de vida. E neste momento agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e peço permissão a Ele para continuar nos ajudando, continuar nos abençoando com o nosso programa, com as rádios que estão exatamente envolvidas com esse trabalho de suma importância. Não tem riqueza e não tem nada que realmente possa comparar aquilo que Deus possa nos oferecer. Agora na Serra são 18h02. Muitas palavras para dizer. 6:02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. É com muito prazer que nessa noite, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos aqui na rádio trazendo uma palavra ao teu coração, aqui nesse programa Falando de Jesus. Nessa tarde eu, pastor Orli, quero deixar uma palavra ao teu coração, a você que me ouve neste momento, que se encontra no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo 13, versículo de 13 também, que diz o seguinte: e por causa disso, ele deixou de trazer a arca para a cidade de Davi e fê-la entrar na casa de Obed-edom. Assim ficou a arca de Deus com a sua família durante 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tinha feito. Bom, meus queridos, nessa tarde nós lemos uma palavra
que se encontra no livro de Crônicas, uma palavra que traz à nossa memória uma bela reflexão. E eu quero compartilhar com você algo que Deus ele tem colocado no meu coração. Eu quero falar sobre desistir. Aqui nós acabamos de ler um texto que diz: e por causa disso ele desistiu. Nessa tarde, talvez, ou nessa noite, eu esteja falando a alguém que esteja desistindo de tudo, parando por causa das dificuldades, por causa dos problemas da vida. Davi, neste texto, ele desistiu de levar a arca de Deus para a sua cidade. Ele deixou de levar algo que era importante para a vida dele. Quantas das vezes em nossas vidas, por circunstâncias que acontecem no meio da trajetória, nós acabamos deixando de concluir aquilo que nós temos no nosso coração. Se nós olharmos hoje, nós vamos ver que um dos grandes males que comete a nossa sociedade nessa era moderna é a desistência. As pessoas têm desistido de muitos sonhos, de muitos projetos, por causa de dificuldades e por causa de problemas. Quando nós abrimos a Bíblia para falar deste homem chamado Davi, um homem que fora bem sucedido em tudo aquilo que havia feito, mas nesse dado momento ele acaba desistindo de levar. O que acontece aqui nesse texto? A Bíblia Sagrada nos fala, querido, que a arca de Deus simbolizava a presença manifesta de Deus. E a Bíblia fala também que por mais de 20 anos essa arca ela ficou na casa de Abinadab. E ninguém levara essa arca. Durante o reinado de Saul, Saul não leva esta arca para a cidade de Jerusalém. E quando Davi ele sobe o reinado, o desejo de Davi é então levar esta arca para dentro da cidade, que, como eu disse, a arca representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, milagres aconteciam. Aonde essa arca passava, a vitória era garantida. Então, Davi ele coloca no teu coração o desejo de levar esta arca. Mas o que acontece no meio do caminho para que Davi então desiste de levar essa arca? É muitas das vezes aquela pedra de tropeço que para diante de nós. É aquele problema que nós olhamos para ele e achamos que nós não vamos mais conseguir. Assim aconteceu com Davi. Pois bem, Davi aqui então, ele coloca o desejo de trazer novamente a arca de Deus para a sua cidade. E ele então levanta ali consigo um cortejo, preparando tudo para o retorno dessa arca, para buscar esta arca para a sua cidade. Então Davi ele convoca ali os levitas, os sacerdotes, e com ele vão em busca dessa arca. E quando chegando ali, eles colocam esta arca em cima de um carro de bois para poder retornar com esta arca. E a Bíblia fala que grande festa eles estavam fazendo, eles estavam festejando porque eles estavam trazendo aquilo que eles mais queriam, aquilo que eles mais sonhavam para a casa deles. Ou seja, quantas das vezes, querido, nós estamos assim como os que sonham, trazendo no nosso coração um desejo enorme de realizar aquele sonho antigo nosso. E por algumas circunstâncias da vida, algo no meio do caminho acontece. Observa que nesse texto, quando Davi ele está retrocedendo com a arca, felizes da vida, cantando, a Bíblia fala que na eira de Nacon, no meio do caminho havia uma pedra. E quando esse carro de bois estava passando pelo meio do caminho, a Bíblia fala que os bois tropeçam e a arca balança para poder cair. E a Bíblia fala que um jovem, ele simplesmente tenta segurar a arca. Ele coloca a mão para poder segurar a arca, para não deixar aquela arca cair. Aparentemente parecia uma coisa boa, aparentemente parecia ser bom, porque a arca iria cair, então ele iria metendo a mão. Mas a palavra de Deus fala que naquele exato momento, quando ele coloca a mão sobre a arca, a Bíblia fala que desce fogo do céu e consome aquele homem, consome aquele moço. Ele cai duro, ele cai morto. E quando Davi ele olha aquela situação, a tristeza bate no coração dele, porque ele estava trazendo a arca para dentro da sua cidade e no meio do caminho acontece um imprevisto. Quantas das vezes, queridos, imprevisto vem para fazer-nos parar. Agora, querido, eu quero trazer uma palavra de reflexão ao teu coração, abrindo aqui um parênteses para você. Imprevistos sempre acontecerão no nosso caminho, problemas sempre surgirão, mas o que fará de nós um vencedor é a decisão que nós vamos tomar logo após aquele problema que surgiu.
Se nós pararmos e cruzarmos os nossos braços, com certeza a vitória nós não alcançaremos. Mas se nós tomarmos uma atitude de levantar e reagir, com certeza nós continuaremos no caminho certo. Querido, muitas das vezes o problema vem, nós começamos a murmurar, a questionar, a reclamar, achando que não há mais solução, achando que não há mais saída. Davi, naquele exato momento, ele turba o seu coração, ele entristece a sua alma e ele então decide não levar ou não dar mais continuidade naquela trajetória, porque ali havia acontecido uma morte. Querido, aparentemente parecia ser bom, alguém morreu e Davi então desiste. E a Bíblia fala que Davi, ele olha para a beira do caminho e ele vê ali uma casa, a casa de Obed-Edom. E ele então toma a seguinte decisão de pegar a arca, de não mais levá-la e deixar então na casa de Obed-Edom. Parecia ser bom. O primeiro lugar que ele avista, ele coloca aquela arca. E a Bíblia fala que então ele coloca a arca na casa de Obed-Edom. Ele desiste de levar. Por causa disso ele desistiu, por causa da morte daquele jovem, ele desistiu de levar aquela arca para casa. Queridos, quantas das vezes os problemas surgem diante de nós para tentar nos parar, para tentar fazer-nos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Talvez nessa tarde eu esteja falando para alguém que por alguma circunstância na vida, por um dado problema, talvez nesse exato momento está desistindo, talvez da sua família, talvez esteja desistindo do seu casamento, talvez esteja desistindo dos seus filhos, mas eu quero dizer uma palavra ao teu coração nessa hora. Querido, não desista de lutar, os problemas sempre virão, mas a nós é dado o poder da decisão. Em nossas mãos é colocado decidir. E hoje Deus, ele coloca diante de nós. Os problemas sempre existirão, mas o que fará de nós vencedor é a decisão que nós tomaremos logo após surgindo o problema. Eu quero trazer uma história para você nessa tarde. Conta-se de um grande sábio, de um país distante. Aquele homem era conhecido como Senhor Sábio. E aquele homem, ele vivia em uma cidade onde aqueles moradores sempre questionavam, sempre reclamavam com ele. Eles sempre viviam questionando acerca das dificuldades. E aquele sábio, ele sempre colocava uma frase no coração daqueles moradores dali. Ele dizia o seguinte, que nada de bom acontece a uma nação cujo povo vive a reclamar. Ele sempre questionava esta frase a eles, dizendo, nada de bom acontecerá a uma nação cujo povo vive a reclamar. E aquele sábio, então, certo dia, ele toma uma decisão logo após escurecendo naquela cidade. A noite cai, ele chega, encontra ou busca uma pedra muito grande e coloca no meio do caminho. E, de repentemente, aquela pedra é colocada naquele caminho com um propósito, com um objetivo, para ver qual seria a reação daqueles moradores. E de repentemente, quando a manhã vem surgindo, o fazendeiro daquela cidade, ele levanta bem cedo, pega o seu carro de boi para ir levar as suas mercadorias para a cidade. E de repentemente, quando ele para, ou se depara no meio do caminho com aquela pedra, ele para o seu carro de bois ali, olha para aquela pedra e diz a seguinte frase: quem foi o louco? Quem foi o doido que deixou essa pedra no meio do caminho? Por que não retirá-lo? Então aquele homem, ele pega o seu carro de boi, contorna aquela pedra e passa de largo e segue o seu caminho. E de repentemente naquele mesmo caminho está seguindo um jovem soldado que estava indo para uma guerra. E ele vinha cantorolando no meio do caminho, de repentemente ele tropeça naquela pedra e cai. E ele levanta nervoso naquele exato momento, dizendo: quem foi o louco? Quem foi o doido que deixou essa pedra neste caminho? Ele simplesmente sacode a poeira, contorna aquela pedra e segue o teu caminho. E a tarde então vai chegando. Naquela mesma cidade havia uma moça que trabalhava duro no moinho. Ela trabalhava duro o dia inteiro e logo chegando à tardezinha, quando ela saindo ali do seu serviço, cansada já de trabalhar o dia inteiro, ela passando naquele mesmo caminho, ela encontra aquela pedra. Ela vê aquela pedra e então ela toma uma decisão, ela olha para a pedra e fala: quem foi que deixou essa pedra aqui?
Se eu permitir com que essa pedra fique no meio do caminho, já está escurecendo, outra pessoa virá e tropeçará e poderá se machucar nela. Então agora ela começa um processo de tentar remover aquela pedra, de tentar tirar aquela pedra do meio do caminho. Ela tinha um desejo no coração de remover. Então ela começa agora a tentar de todas as formas arrancar aquela pedra do meio do caminho. E ela tenta de uma forma, tenta de outra, até conseguir arrancar aquela pedra. E quando ela remove aquela pedra, lançando ela para o acostamento, debaixo daquela pedra havia uma grande caixa. E então ela pega aquela caixa, abre aquela caixa, e dentro daquela caixa havia um bilhete dizendo: esse tesouro que contém nessa caixa é daquele que remover esta pedra. E então aquela moça, ela pega aquela caixa feliz e volta para a sua casa. E quando agora no outro dia os moradores daquela cidade ficam sabendo que agora aquela moça que trabalhava duramente naquele moinho se tornara uma das mulheres mais ricas daquela cidade, começa a indagar ela o que aconteceu para ela se tornar uma mulher rica. Ela simplesmente olha e diz: havia uma pedra no meio do caminho e com todas as minhas forças eu removi ela de lá. Havia uma caixa e na caixa havia um bilhete, e o bilhete era o seguinte: esse tesouro pertence a quem remover a pedra. Querido, qual é a moral da história que eu quero deixar para você nesta hora? Talvez a pedra hoje está no meio do teu caminho, fazendo você parar, tentando fazer você desistir. Mas eu quero te dizer, querido, que ao remover esta pedra, ao arrancar esta pedra do teu caminho, com certeza você alcançará a tua vitória. Talvez essa pedra venha para tentar ver qual seria a tua reação. Talvez hoje esse problema ele vem diante de você tentando fazer você parar, mas também usando esta adversidade ou esta pedra para fazer de você um vitorioso. A sua decisão de olhar para a pedra ou para o problema e reclamar ou desistir de remover a pedra pode dizer quem você será lá na frente. Hoje você pode desistir de levar a tua vitória, ou você pode resolver remover os problemas diante de você. Aquela moça, ela resolveu remover a pedra, por isso ela se tornou rica. Eu quero te dizer, se você não olhar apenas para o problema, ou para o tamanho do problema que tenta fazer você desistir, mas se você tentar hoje resistir este mal, remover este problema, a vitória você alcançará. Davi, naquele dia, ele encontrava com um problema, porque havia uma pedra no meio do caminho que fez o boi tropeçar. E por causa daquilo, aquele jovem, ele meteu a mão e a arca ali o consumiu. Querido, Davi, ele desistiu por um motivo. Qual é o motivo que hoje tenta fazer você parar? Todos nós temos um motivo. Todos nós temos um problema. Todos nós questionamos alguma coisa quando algo no meio do caminho nosso acontece. Talvez hoje, querido, você encontra diante de um grande dilema, tentando desistir, tentando parar, porque o problema se levantou diante de você. Mas eu quero nessa hora te dar um conselho amigo a você. Jesus, ele está diante de você hoje dizendo: remova a pedra, retire a pedra que está diante de você. Se não me foge a memória, no livro de João, no seu capítulo 11, narra a história de uma família que se encontrava numa grande situação, uma situação muito difícil. Aquela família vivia a morte do seu irmão querido. E a Bíblia fala que Jesus, chegando naquela cidade, ele vai aonde estava o morto, e ele simplesmente olha para o local que estava e ele fala: retire a pedra, remova a pedra. E as pessoas que estavam ali simplesmente olham para Jesus e falam a seguinte frase: já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus não perguntou quanto dia havia aquele morto morrido. Jesus não fez uma pergunta dizendo há quanto tempo ele se encontra ali. Não, ele simplesmente deu uma ordem: remova a pedra, retirai a pedra. Talvez nesta hora, querido, Jesus está dizendo a você: retira o problema, não olha a adversidade. E talvez você simplesmente está questionando a Jesus neste exato momento: ah, mas já tem tanto problema, já tem tantos dias, você não sabe o que eu estou passando. Querido, Jesus está simplesmente dizendo para você: não olhe para a pedra, remove a pedra, lance fora o problema de diante de você, porque ele te toma pela tua mão direita e ele te diz: não tema, porque eu sou contigo. Davi, naquele momento, ele estava diante de uma grande decisão e simplesmente ele desiste
Simplesmente ele não quer mais levar a arca. E agora, querido, a Bíblia fala que a arca é deixada na casa de Obed-edom. Eu quero te dizer neste momento quem era Obed-edom. A Bíblia fala que Obed-edom, ele era de uma cidade chamada Edom. O nome dele era Obed. E Edom significava aonde ou qual era a sua localidade. Aquele homem viera, querido, para Jerusalém numa festa, para participar de uma grande festa. E como muitas das vezes nós, como vamos para a festa, começamos a gastar tudo aquilo que nós temos, e muitas das vezes ficamos sem como retornar. Assim aconteceu com aquele moço. Ele veio com a tua família, gastou tudo na festa, e agora quando ele está retornando para Edom novamente, ele não tem mais recurso para conseguir chegar na sua cidade. Ele agora simplesmente monta um acampamento na beira da estrada. E ele ali então faz a sua morada porque não tinha como retornar para a sua cidade. Quando a Bíblia fala, querido, de moradores da beira de caminho, sempre falará de mendigo, de coxo, de cegos, sempre pessoas que não têm condições de ter uma casa própria. Aquele homem, ele monta a sua casa na beira do caminho e Davi, olhando então, leva a arca para a casa daquele homem. Ou seja, querido, todas as vezes que nós desistimos dos nossos sonhos, todas as vezes que nós desistimos dos nossos projetos, alguém vai pegar o nosso sonho. Alguém segurará o nosso projeto. Davi desiste do sonho dele de levar a arca. E Obed-edom agora então aceita a arca dentro da sua casa. E o versículo 14 que ora nós lemos diz o seguinte, que Obed-edom ficou com aquela arca na casa dele durante 3 meses. E a Bíblia fala que a vida de Obed-edom foi mudada. A família de Obed-edom foi mudado. Aquele homem, ele tinha a sua tenda armada na beira da cidade, era um local deserto, não havia água, não havia nada, era um deserto. E a Bíblia fala que quando a arca entrou dentro da casa de Obed-edom, a vida dele foi mudada. Querido, a Bíblia fala que ali naquele local deserto nasceu 7 fontes de águas cristalinas. Ali, querido, começou a produzir, onde não havia nada, começou a produzir. Você consegue entender? Aquele homem, ele simplesmente estava na beira do caminho, Davi levando a arca, desistiu, ele simplesmente aceitou. Quantas das vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Quantas das vezes nós desistimos dos nossos projetos e quando nós estamos lá na frente, nós olhamos, poxa, fulano que estava lá atrás passou em minha frente. Quantas das vezes nós estamos numa encruzilhada, querido, para tomar decisões, e quantas vezes nós estamos parados, murmurando, questionando, e quantas pessoas têm passado na nossa frente. O tempo, querido, não é de parar, o tempo não é de reclamar, o tempo é de avançar, o tempo é de produzir, é de continuar, é de prosseguir. Eu disse para você que existe um mal, querido, que acompanha nesta geração. E este mal, querido, tem feito muitas pessoas desistir. Começa planos, começa projeto e não termina. Quantas pessoas que têm parado a sua faculdade, têm parado os seus sonhos porque acham que não vão conseguir. Talvez eu esteja falando para você neste exato momento, você que está pensando em desistir da sua carreira, você que está pensando em desistir da sua faculdade, você que está pensando em desistir da sua família, neste exato momento aí, no momento de decisão, a palavra de ordem para você nesta tarde que Cristo, Ele deixa aos nossos corações, não desista dos teus sonhos, não pare de lutar, as pedras sempre virão, as dificuldades sempre virão diante de nós. Talvez você pode falar para mim neste momento, pastor, é porque você não sabe qual é o problema que eu estou enfrentando, na realidade eu não sei, querido. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja o grau da dificuldade que você esteja enfrentando, ainda há esperança para os teus problemas, ainda há uma solução para você. Assim como Obed-edom aceitou, querido, se você hoje aceitar o socorro de Jesus, o socorro dele virá diante de você, o socorro dele virá. Eu quero dizer para você o que consistia aquela arca. A Bíblia fala que a arca era a presença, mas o que tinha dentro da arca? A Bíblia fala que existiam alguns elementos ali dentro. A Bíblia fala da vara de Arão que floresceu. A Bíblia fala, querido, dos 10 mandamentos, as leis que estavam ali. E a Bíblia também fala do maná
que descia do céu. Havia esses 3 elementos. E o que representa esses 3 elementos? A lei significa direção para a nossa vida. Ou seja, aquela arca havia direção. Talvez nesta tarde você não tenha direção. Mas se você prosseguir, se você continuar, Deus, Ele te levará em caminho seguro. Ele te mostrará uma direção. Quando se fala, querido, de vara, fala de proteção. Havia proteção para ele ali. Ou seja, a vara simbolizava a proteção. Quando fala de vara, a Bíblia fala que a vara e o cajado do Senhor nos consola, nos conforta. Está falando de proteção para as nossas vidas. Quando fala, querido, de maná, fala de provisão. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, mas ele está dizendo, olha, se você continuar levando a sua arca, se você continuar levando os seus projetos, haverá direção, haverá proteção e haverá provisão para você. Apenas hoje aceite, continue, não olhe para o problema. E o que acontece com essa história? A Bíblia fala, querido, que Davi agora ele fica sabendo que na casa de Obed-edom havia prosperado, que Obed-edom se tornara um homem muito rico. E Davi agora então ele coloca o desejo de buscar novamente a arca, ou seja, ele viu que alguém havia pegado e havia sido bem sucedido. Quantas das vezes nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e quando nós olhamos para trás, quando desistimos deles, nós vemos alguém prosperando na nossa frente. Querido, não desista, ainda há tempo de você retroceder. Ainda há tempo de você voltar atrás nas suas decisões. Não é feio, querido, voltar atrás. Não é feio retornar. É feio simplesmente parar e não querer prosseguir. Querido, não existe ninguém que consegue conquistar parado. Todos aqueles que conquistam, conquistam prosseguindo, vencendo as dificuldades, rompendo os problemas. As adversidades sempre estará diante de nós. Mas para quê? Para testar se estamos prontos para alcançar a nossa vitória. Nessa tarde, ou nesta noite, você que me ouve, que ouviu esta palavra, que fala de desistência, que tem como título, e por isso ele desistiu. Havia ali um problema eminente. Eu não sei qual é o problema que tem feito você parar. Eu não sei qual é a luta que tem feito você desistir. Mas hoje eu quero ser boca de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero ser um porta-voz de Deus. Deus, Ele manda falar a você nessa tarde, não desista. O problema, ele está à sua frente, mas prossiga. Remova essa pedra, retira essa pedra do seu caminho e prossiga a sua caminhada, porque a tua vitória, ela está mais próxima do que você pensa. A tua vitória está mais perto do que você imagina. Agora, querido, as dificuldades, elas virão. Os problemas estarão diante de você. Eu tenho problema. Eu tenho adversidade na minha vida, mas o que faz de mim um vencedor é não olhar para o problema, é não olhar as adversidades. O que fará de você um vencedor hoje? O que fará de você um vitorioso é você não olhar o problema que está diante de você. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está pronto para te socorrer. Jesus, Ele está pronto a te ajudar. Agora cabe você aceitar o socorro dEle, mas Ele te diz para você, não pare. Não desista, apenas prossiga. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua adversidade na noite deste dia. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje. Talvez você se encontre de cabeça baixa, chorando, achando que não há mais solução. Mas Jesus, Ele manda te dizer, ainda há solução para o teu problema. Ainda há um socorro para você. Ele disse em tua palavra que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu não sei qual é a sua angústia hoje. Talvez hoje eu esteja falando para uma mãe que tem chorado pelos seus filhos que estão presos no mundo das drogas. Talvez eu esteja falando para um pai de família que está prestes em abandonar o seu lar achando que não há mais solução. Talvez eu esteja falando para um jovem que já acha que nada vai dar certo para ele. Eu quero te dizer, querido, que ainda há esperança para você. Ainda há solução para o teu problema. Eu sei que a dificuldade é tamanha. Eu sei que os problemas estão diante de você. Mas eu quero te dizer, supere tudo isso. Rompa esses problemas e você será um vencedor. Eu quero neste momento, querido, levantar um clamor pela tua vida. Eu quero neste momento fazer uma oração por você. E eu quero que, mesmo onde você esteja, seja andando pela rua, seja no meio das praças ou em casa me ouvindo, eu quero orar por você. E eu quero que você acredite
Eu quero que você coloque a sua fé em ação juntamente com a minha. A Bíblia diz, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, como pequena, ainda que a sua fé seja pequena hoje, mas eu quero somar a tua fé juntamente com a minha e eu quero levantar um clamor pela tua vida. Eu quero que você chame à existência agora os teus problemas, que você chame as suas adversidades para fora hoje, e eu creio que o meu Jesus, ele te tomará pelas tuas mãos e fará de você um vencedor. Curva a tua fronte, eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, eu quero levantar a minha voz em oração por este homem, por esta mulher ou por este jovem que neste momento me escuta. Deus amado, eu não sei qual seja o problema que ele tem enfrentado em sua vida. Eu não sei, Pai amado, o que tem feito ele parar. Eu não sei o que tem feito ele desistir de caminhar. Mas neste momento, Pai amado, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou pensado. E neste momento, Pai amado, eu coloco esta mãe de família diante do teu altar. Eu coloco este pai de família que ora me ouve neste exato momento. Eu coloco este jovem, esta jovem que neste momento está tentando tomar uma decisão na sua vida ou tentando parar tudo na sua trajetória. Eu quero te pedir, ó Jesus querido, que neste exato momento o Senhor esteja entrando com mãos fortes e mãos poderosas, arrancando, Pai amado, toda sorte de mal, todos os problemas que tem feito este homem, esta mulher e este jovem parar ou desistir dos seus projetos. Que neste momento, ó Deus amado, o Senhor esteja enviando socorro, que o Senhor esteja enviando a direção, dando, Pai amado, uma direção segura a este homem, a esta mulher, a este jovem nesse exato momento, que ele possa nesta hora tomar, ó Pai amado, coragem, olhar para os problemas que ora está diante dele, mas que ele possa reagir, que ele possa avançar essas dificuldades. Neste momento, Pai, eu profetizo sobre a vida deste homem, eu profetizo sobre a vida desta mulher, toda sorte de bênção, que nesta hora, Pai, tudo aquilo que era frustrado, que era planos derrotado, eu quero profetizar, ó Pai amado, uma nova reação, que o Senhor esteja entrando nesses sonhos hoje e trazendo à existência aquilo que não existe. Eu profetizo vitória, eu profetizo socorro. Talvez, Pai amado, esta família se encontra, Pai amado, diante de uma enfermidade, e eu creio naquele em quem eu tenho crido, que é poderoso para sarar, que é poderoso para curar, e em nome de Jesus eu envio uma palavra de cura nesta hora, que seja curado este homem, que seja curado este jovem, que seja curado esta mulher nesta hora. Eu profetizo, ó Deus, toma, Deus amado, este homem, esta mulher, este jovem, pelas tuas mãos direitas, que hoje ele possa crer que ainda há esperança para a vida deles nesta hora. É que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Lembre sempre, Jesus, ele sempre tem uma palavra para o teu coração. Apenas creia nisso, em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 39 minutos. Deus trouxe exatamente, permitiu que o pastor Lee pudesse trazer para nós esta mensagem, nos dando exatamente a esperança de que realmente os sonhos eles podem ser possíveis quando nós acreditamos e não desistimos. Para confirmar sobre as bênçãos da palavra do pastor Lee, eu me lembro que em 97 nós começamos, até então nem sabíamos o que era rádio comunitária. Nós nem sabíamos o que era sistema de rádio via cabo. Mas não vou falar porque é coincidência do destino, porque esta palavra exatamente ela não existe, porque todas as coisas acontecem na permissão de Deus.
foi quando então nós assumimos para pegar esse projeto, pastor. E exatamente como, né, de 97 para cá, muitas coisas aconteceram. E eu tenho fé e acredito, como o pastor falou, se não tivesse determinação, tivesse colocado Deus na frente e lutado. Eu me lembro, pastor, eu ainda tenho alguns minutinhos, eu me lembro de que eu saía desse bairro, quando nós começamos em 97, 96, 97, eu com mais um rapaz, né, hoje é rapaz grande, deve estar com uns 30 anos, meu filho mais velho, nós saímos daqui com carrinho de mão, nós não tínhamos carro, com escada nas costas, andando de madrugada, esticando fio nos postes. E hoje eu quero agradecer muito a Deus pela palavra que trouxe, dizer um sonho. Mas eu acredito que quando nós começamos em 97 esse projeto, quando nós também em outras rádios hoje, né, Vista da Serra, e Planalto Serrano, e assim sucessivamente, como recentemente há 3 meses atrás, nós instalamos para um amigo nosso lá no bairro Palmeiras, que eu falei para ele, se você tem esse sonho, você não pode desistir. Você tem que lutar, vai ter dificuldade. Ele deve estar nos ouvindo lá, que é o diretor da rádio Educadora Talento. Nós instalamos dia 1º de maio. Ele viu o meu sonho ser realizado. Mas tem as dificuldades. Ele só não pode parar. Ele tem que continuar tendo fé, crendo. E como nós ainda, esse projeto, e por isso, pastor, a palavra é tão abençoada, porque hoje nós estamos num programa transmitindo exatamente para as comunidades do município da Serra, que era uma coisa que, sonho realizado. Queremos mais ainda que possamos chegar às outras rádios do município. Já sabemos que pessoas do Brasil estão nos ouvindo, sabemos pessoas no exterior que estão nos assistindo. Nós não estamos por ego, nós estamos exatamente por compromisso com a palavra, com o programa. Mas é tão gostoso quando você vê o seu sonho sendo realizado. É tão gostoso vendo que o projeto que você desenha, né, minha esposa está aí, você desenha um projeto, você vê uma casa saindo, você vê um estúdio formado, você vê você realizando as coisas. Se nós colocarmos o desânimo, que essa palavra não é profética, se nós colocarmos exatamente a preguiça, que não é palavra profética, se nós colocarmos a dificuldade, sabemos que existe, mas temos que superar exatamente isso. Então eu quero agradecer ao pastor que Deus usou, e eu não poderia deixar de fazer esse comentário ou esse testemunho de que realmente temos ainda algumas dificuldades. Aqui nós estamos num projeto, fazendo um estúdio, temos um projeto para um novo estúdio, temos um projeto para alcançar outras rádios, mas estamos na luta, estamos confiando em Deus. Deus há de abrir essas portas para que nós conseguimos realizar esse sonho. Então, que Deus abençoe a vida do pastor ali, ok? Quero agradecer a você que esteve conosco. Como o pastor falou, se você, hoje mesmo, vou ter testemunho, ele está ouvindo lá. Passamos perto de um carro, um rapaz que trabalha conosco, ele falou assim, o meu sonho, lá meu sonho. Eu falei, lá onde? Ele falou, ali. Eu falei, então é ali o seu sonho. Então, ele já dentro do coração dele, ele tem um sonho, ele tem uma vontade, ele tem que só que trabalhar, lutar, pedir direção a Deus, e Deus, dentro da promessa de Deus, como foi do Abdedon. Ele não tinha, estava à beira do caminho. É como se o menino falou, hoje, meu sonho. Quer dizer, ele estava à beira do caminho e não tinha nada e acabou tendo tudo. E eu sei disso, que Deus é capaz de realizar todas as coisas quando a gente crê e a gente tem fé. Pode demorar, mas como que a palavra de Deus, 1000 anos em um dia e um dia é 1000 anos, exatamente as pessoas podem acontecer esse sonho. São 18 horas e 44 minutos, 18 e 44. Aqui nós vamos ficando, agradecendo a você que esteve nos acompanhando, que você pegue essas palavras que foi aqui dirigida para mim e para você, que seja um canal de bênção na sua vida. Mesmo que talvez não seja na área material, de repente você tem um sonho na área espiritual, e esse sonho, orando a Deus, ele possa ser realizado. De repente você quer, como o pastor falou, quer cura, você quer alguma coisa, coloca para Deus. Deus sabe todas as coisas.
18h45 nós vamos terminando, soltando a nossa vinheta de encerramento para desfazer a rede. A todos vocês e até amanhã, se assim Deus permitir, nós estarmos aqui para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular.